A recente proposta de modificação da Lei de Direitos Autorais no Reino Unido, que contempla a possibilidade de reconhecimento de autoria de obras criadas por inteligência artificial, utilizando conteúdos de artistas humanos, sem o consentimento prévio destes, tem gerado grande celeuma no meio artístico e jurídico. Artistas das mais diversas áreas, principalmente músicos, estão se mobilizando contra essa mudança e cogitando um protesto do silêncio, argumentando que ela pode minar os princípios fundamentais da propriedade intelectual e desvalorizar o trabalho humano. Para falar sobre direitos autorais e inteligência artificial, eu estou recebendo Paulo Roberto Toledo Correia, advogado especializado em propriedade industrial e intelectual, direito autoral, registro de marcas e patentes e software. Ele é o fundador do primeiro escritório especializado em marcas e patentes do interior de São Paulo, que é a Toledo Correia Marcas e Patentes. O apoio da Equal, agência de marketing digital, e da InfoStúdio Comunicação. Profissionalismo, criatividade e parceria. Está no ar o podcast Panorama de Negócios. Paulo Toledo Correia, obrigado por você ter aceito o convite de participar mais uma vez com a gente do podcast Panorama de Negócios. É um prazer te receber aqui, viu, Paulo? Igualmente, Milton. A gente tem uma longa convivência, né, de entrevistas e de relacionamento, né? Então sempre é muito bom a gente estar com os amigos, né? É isso aí. É um tema polêmico, né? A questão da inteligência artificial e a propriedade intelectual, principalmente no que se diz respeito à violação de direitos autorais, né? E isso é uma situação que eu estive refletindo muito de ontem para hoje, enfim, pensando muito as consequências, né? Nós estamos no início ainda da questão da inteligência artificial, né? E nós estamos vivendo uma revolução, né, que poderá interferir radicalmente na área de emprego, na área enfim, em muitas áreas do ser humano, do conhecimento, né? Áreas de trabalho, áreas de emprego. Então nós estamos diante de uma situação que é muito delicada e que realmente o direito deve vir em algum momento a normatizar todas essas situações polêmicas. Agora, ô Paulo, é uma coisa interessante porque, tudo bem, eu acho que muita gente entende, por exemplo, que o uso da inteligência artificial é uma ferramenta extremamente positiva, mas que precisa se tomar muito cuidado sobre o ponto de vista, principalmente nessa questão, né, do direito autoral, porque você esbarra numa situação que você pode colocar por água abaixo, né, questões jurídicas, por exemplo, que têm orientado e tem sido estratégico em relação a essa questão ao longo dos anos, né? Quer dizer, então, de repente coloca, por exemplo, advogados, juristas, né, debruçados numa situação que é preciso, por exemplo, trazer segurança jurídica, né, nesse sentido, do ponto de vista de criação da obra e tudo mais. Quer dizer, eu acho que uma situação como essa, Paulo, tem feito com que advogados, juristas e tal se debrucem em relação a essa questão, né? Eu vou fazer alguns comentários antes de entrar nessa questão toda, colocando já para vocês o ambiente nosso dos advogados, né?
Por exemplo, antes mesmo do evento da inteligência artificial, existem certos tipos de ação judicial que elas são meramente repetitivas. Então, por exemplo, uma ação de cobrança efetuada por um banco, eu trabalhei, por acaso, na diretoria jurídica do Unibanco entre 1977 e 1980. E, naquela época, nós fazíamos execuções judiciais e busca e apreensão de carros não pagos, despejo de imóveis não pagos, né, de financiamento, quer dizer, retomada, não é despejo, retomada de imóveis. E aquilo, já naquela época, era um trabalho repetitivo. Era um trabalho repetitivo, ou seja, você tem um modelo de ação para retomada de um imóvel, de financiamento, você tem um modelo de ação para uma busca e apreensão de um automóvel que no financiamento não foi pago, você tem um modelo de execução judicial para títulos, para empréstimos não pagos, certo? Para financiamentos não pagos, né? Então, o que ocorre? Naquela época nós já tínhamos uma repetição, e essa repetição, com o advento da computação, você já tinha o copia e cole aí, certo? Sim. Você já tem os computadores que vão copiar e colar. Então você vai ter sempre aquela execução de serviço repetitiva. Nas fábricas, eu me lembro que o primeiro impacto que eu tive de inteligência artificial, aqui em Campinas, há muitos anos atrás, aqui na estrada entre Campinas e Montemor, existia a Dow Corning. E eu fui visitar a Dow Corning. O presidente da Dow Corning era membro da Acre, que era uma entidade da qual eu fazia parte, de executivos, e eu fui convidado a visitar a Dow Corning. Cheguei na Dow Corning, a fábrica era grande, e para minha surpresa, não tinha 10 funcionários, eu creio. Caramba! Então, o que acontecia? Eles produziam o silicone, eles produziam os produtos deles ali, eram produtos químicos, e bastava um engenheiro e um operador para operarem uma fábrica inteira. Quer dizer, estou dizendo de forma, porque eu não lembro exatamente quantos funcionários, mas simplesmente eu estava acostumado a entrar em produções de fábrica, dentro da produção de fábrica, e aí, ao entrar na produção de uma fábrica, você via aquelas dezenas, centenas de funcionários fazendo coisas repetitivas. De repente eu entro numa indústria que já era moderníssima na época e tem pouquíssimas pessoas que apenas faziam a mistura dos componentes para gerar o produto final. Então esse foi o primeiro contato assim que me marca claramente sobre o uso desse tipo de inteligência. Né? Aí depois nós temos já, com o advento, como eu disse, da computação, nós temos aí muitas outras histórias, né? Você começa a ter o Google, você começa a ter os sistemas de busca, né? Você tem a Alexa, você tem muitas coisas, você tem eletrônicos que utilizam comandos, né? Todos de inteligência artificial, né? Até que por fim nós chegamos ao nível de evolução que nós estamos tendo hoje. E esse nível de evolução que nós estamos tendo hoje, então, imagine você que, ao invés de um advogado escrever toda uma petição, ele vai lá no ChatGPT, ele vai lá no DeepSeek ou qualquer outra, e ele fala, ChatGPT, DeepSeek, faça uma petição para mim com o seguinte conteúdo, e conta a história e põe o conteúdo. Ou então coloque para mim doutrina e jurisprudência sobre tal situação, né? Então, esses sites de inteligência artificial, de busca, eles vão informar e vão trazer um texto pronto para você. Então, o que o advogado tem que fazer? Ele tem que ir ali e corrigir. Por exemplo, é muito comum casos de advogados que entraram na questão como é que se diz? Da jurisprudência, e quando vão
fazem a ação, e aí quando vai ver a jurisprudência não existe. O juiz nega, dizendo, olha, isso aqui é uso indevido de inteligência artificial, essa jurisprudência não existe. E existem casos também de ações nos Estados Unidos que foram recusadas por serem ações feitas por inteligência artificial. Né? E então, dá para perceber isso, né, dá para perceber. Isso já existe, e também existem meios de você ir ali e fazer esse tipo de avaliação. Né? Então, o que acontece? Então, nós estamos diante de uma revolução, né? E nós temos visto, no caso do nossa profissão, os advogados, uma quantidade imensa de advogados que hoje estão ficando num nível de subemprego. Né? E por quê? Porque com o uso massivo dessas tecnologias todas e com a proliferação do número de faculdades, é evidente que você chega num momento que vai gerar problema isso. E nós já estamos vendo que muitos advogados aí muito mal remunerados e por aí vai. Agora, essa situação, se você expandir para o universo criativo, ela vai atingir trabalhadores em grandes empresas, em linhas de montagem, né? Tem muitas empresas que só usam robôs atualmente. Você vai principalmente a indústria automotiva, né? Sim, e não só automotiva, como eu falei, aquela era uma indústria química. Então você vai ter muitas situações de uso, né, de inteligência, né, para todo tipo de negócio. E, com isso, há uma redefinição do ambiente de trabalho e do emprego. Então, essa é uma situação extremamente delicada, complexa, que precisa se pensar até eu não sei falar, eu não sei se nós estamos diante de uma nova revolução, né? De uma nova revolução. Então, nós já tivemos na Revolução Industrial situações assim, de empregos que desapareceram. Emprego de ferreiro, emprego enfim, uma série de coisas que não existem mais, certo? Novas profissões deverão surgir? Sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Deve ter um tipo de limite, né, para esse tipo de situação e, ao mesmo tempo, existem os benefícios, né? E os benefícios não são poucos. Por quê? Porque você tem um ganho de tempo, né, na elaboração de serviços, diminuição de custos, e com isso você consegue ser mais eficiente. Não só isso, e muitas outras vantagens. Então, na verdade, você precisa, eu imagino assim, Paulo, eu acho que a gente precisa ter um ponto de equilíbrio, acho que seria o ponto correto, né? Sim. Quer dizer, de você levar em conta o que é estabelecido, no caso do direito autoral, por exemplo, né? O que é estabelecido em lei, né? E você não é limitar, mas é de você equacionar as coisas de certa forma que você possa utilizar a tecnologia, que ela é importante, né? Sob o ponto de vista da questão da própria inteligência artificial, mas você levando em conta a importância, né, de se preservar aquilo que foi traçado anteriormente como o direito autoral. Eu acho que a linha, de repente, pode ser por aí, né? A situação da questão do direito autoral, ela é uma situação muito complexa, né? Por que é muito complexa? Porque a partir do momento, logo no início, quando você falou da abertura, na verdade já houve um protesto na Inglaterra, foi lançado um disco, vamos falar assim, foi lançado um conteúdo, né, no qual houve um protesto com vários tipos, vamos chamar entre aspas, de músicas. Foi lançado um álbum. Falei disco, mas a palavra correta é álbum. Foi lançado um álbum e esse álbum tinha conteúdo, era um conteúdo de protesto, né? Com ruídos e com coisas assim, né? E por quê? Porque na Inglaterra se iniciou um movimento de tentar criar uma proteção para as inteligências artificiais. Ou seja,
as geradoras de inteligência artificial serem proprietárias de direitos autorais. É complicado isso aí. Então, esta foi a situação que gerou todo esse celeuma na Inglaterra, no Reino Unido, né? Então, o que ocorre aí? O que ocorre aí é que a inteligência artificial, o que ela faz? Ela usa algoritmos que capturam notícias e ficam simulando modelos, certo? Isso vale tanto para jornais, como para teses, como para músicos, por exemplo, né? Então, o que você vai ver? Você vai ver, por exemplo, no caso dos jornais, teve até um processo do New York Times contra o ChatGPT e a Microsoft, pelo uso de conteúdo, né? Existe aí um processo, né? E no caso dos músicos da Inglaterra, houve esse protesto, né? Por quê? Porque Paul McCartney, inclusive, se manifestou contra esse uso, contra essa como é que se diz, essa legislação em favor das inteligências artificiais, né? Por quê? Porque o que esses algoritmos vão fazer? Eles vão capturar, como se diz, músicas, né? Capturar modelos de músicas, vão criar outros modelos, vão simular e vão... o que vão fazer? O trabalho do artista, ele vai ficar o risco é muito grande de você ter inteligência artificial criando música, criando filmes, criando, enfim, todo tipo de conteúdo intelectual, né? E artístico, vamos falar assim, e sem que os músicos e os artistas sejam remunerados por isso, né? Tem esse problema, e outra coisa que me chama a atenção também, Paulo, é o seguinte, da possibilidade de plágio. Porque, por exemplo, a gente já vivenciou, só para que você que está acompanhando o panorama de negócios nesse momento, só para você ter uma ideia, tá? Fala assim plágio. O que é o plágio? Né? Vou dar exemplos, por exemplo, que aconteceram aqui no Brasil. Por exemplo, Jorge Benjor e Rod Stewart. Como um plágio inconsciente ou involuntário, né? No qual o Rod Stewart ele gostou de um arranjo, se não me engano, alguma coisa assim, em relação a uma música do Jorge Benjor, e utilizou aquilo ali, não de uma forma maliciosa, mas achando que não teria problema, por exemplo, em usar, mas é plágio. Quer dizer, tem os direitos autorais da música em relação ao Jorge Benjor. Um caso mais recente, por exemplo, do Martinho da Vila e a Adele, em relação àquela música Mulheres, né? A Adele fez uma música no ritmo igualzinho de Mulheres, né? Que aí é uma composição do Toninho Gerais. E aí a questão foi para os tribunais, né? E a Adele ela foi penalizada, quer dizer, ela foi proibida de levar à frente essa questão. Então, por que eu estou citando isso daí, Paulo? Porque a questão da inteligência artificial, eu vejo que pode aumentar essa questão do plágio. Eu acho que é um fato, né? Eu não sei. Aliás, eu não sei se o caso da Adele foi decidido já. Eu não tenho certeza. É que você falou aí. E a música do Jorge Ben, lá com o Rod, era Jorge Ben na época, o Rod Stewart é mais que nada, eu acho. Mas, independente desse tipo de situação, eu creio que até com a inteligência artificial fica mais difícil a questão do plágio. Eu creio porque você pode programar para não haver plágio. Porque ela pode misturar lá os algoritmos, fazer de um modo que não seja. Mas o que a gente já vê hoje, na música de hoje, já há muito tempo a gente já vê citações de conteúdos musicais de artistas no meio de uma música, né? E você vê várias vezes isso acontecendo, né? Ainda ontem, esses dias aqui, anteontem, eu andei ouvindo uma música
de um cantor famoso do mercado gospel norte-americano, mas é um cantor muito famoso do mercado gospel. Não vou citar aqui nesse momento para não levantar nenhuma polêmica. E, ao mesmo tempo, eu via a citação nos acordes, eu ouvi claramente a citação de um outro grupo que é muito famoso na cena do rock. É como se fosse um riff repetido ali, né, de uma forma diferente, mas você percebia nitidamente que tinha elementos daquele outro cantor que era um cantor de rock famoso. Então, eu não posso falar sobre isso por questões éticas nesse momento, mas, como eu disse, então já existe essa forma de uso há muito tempo. No hip hop, no rap também se usa muito, no rock se usa, e em determinados tipos de... por exemplo, Michael Jackson, ele usa a Horse with No Name do Grupo América, num dos discos dele lá, ele usa essa música, mas ele cita o crédito, ele dá o crédito. Então, o grande problema que existe aí com relação à música é você usar e o artista ser remunerado pelo conteúdo e o crédito também, né? Então, essa discussão que existe sobre a legislação de direitos autorais, de conteúdo aí, da permissão de uso dos direitos autorais, ela é uma discussão realmente que ela é complexa, né? Mas é assim, nós vamos continuar, os artistas estão em risco, nós vamos continuar tendo artistas, criadores, ou nós vamos, daqui a pouco, o artista vai ser simplesmente o quê? Um intérprete, alguém que, enfim, né? Nós estamos aí diante de uma situação realmente complexa. Há um risco para uma classe, né? Assim como há um risco para trabalhadores de determinadas áreas. Então, essa questão do trabalho e do uso correto da inteligência artificial ou da normatização é algo muito complexo, né? Estou me lembrando aqui que na década de 80, quando eu fazia meu mestrado no Lago de São Francisco, né? Conversando com um dos criadores, com o criador da lei de direitos autorais no Brasil, que foi o professor Antônio Chaves, que foi meu professor, eu falei muito, na época a gente tinha o questionamento de como eram as legislações na questão dos direitos autorais, né? E tinha um dado muito curioso, que na Alemanha era a época da fita cassete, que a gente hoje quase nem ouve falar mais. Mas na Alemanha, as fitas cassetes, em cada fita que você comprava, já tinha embutido um imposto ou um tipo de remuneração na fita virgem, sobre os direitos autorais, para serem distribuídos entre os artistas. Então essa era uma solução muito interessante, que era na Alemanha, né? Nessa proposta de legislação que existe no Reino Unido, eles propuseram que o artista ele tem que dizer se pode ser ou não, se está autorizado ou não o uso da música dele, do conteúdo dele para a inteligência artificial. Mas independente dessa situação toda de autorizar ou não, nós estamos realmente dentro de uma situação complexa. Sim, por quê? Sim. Porque o artista pode, uma vez autorizada o uso, ele pode ser remunerado. Como é que vai ser essa remuneração? Pode ser que nem era a questão da fita cassete na Alemanha nos anos 80, lá da época do meu professor lá, do Antônio Chaves, ou isso, como é que vai ser criado? É um fundo que vai para remunerar os artistas? Porque, e aí se você olhar isso num ambiente mais próspero, como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Japão e por aí vai, você vai ter, talvez você chegue a um denominador, e nos países mais pobres, mais periféricos,
onde você não tem esse controle, entendeu? Então, há uma situação realmente complexa, né? Aqui no Brasil existe um projeto de lei em andamento, né, para normatizar a questão dos direitos autorais, que prevê algum tipo de remuneração para os artistas. Mas, enfim, toda essa situação é uma situação complexa que precisa ser muito debatida, porque, como eu disse, nós podemos estar, às vezes, muitas vezes, colocando em risco uma forma de trabalho, que é o trabalho artístico. Assim como o ferreiro deixou de existir na Revolução Industrial, eu creio que nós não vamos ter a inexistência dos artistas. Eu creio que nós vamos ter formas de... A mente humana é muito criativa, então nós teremos muita arte derivada de inteligência artificial e vice-versa. Mas é uma questão realmente que a gente tem que avaliar, que tem que haver um conhecimento geral, né, para que se chegue a alguma coisa, porque assim, o direito, ele sempre vem a reboque, ele vem, né, primeiro começa um fato e depois você vai regulamentar aquilo, vai normatizar aquilo. Então nós estamos diante dessa situação, né, que nós temos que localizar qual é esse meio termo, esse meio termo que eu diria não. Eu creio que a prioridade deve ser o ser humano. Na minha opinião, a prioridade deve ser o ser humano. Porque, afinal de contas, se nós formos dominados completamente pelas máquinas, nós vamos perder completamente, né? O que nós vamos fazer? Fazer colônia em Marte? É isso? Entendeu? Ô Paulo, uma coisa que você estava falando agora, me chamou a atenção, por exemplo. Esse fato que aconteceu lá no Reino Unido, né, teve uma repercussão muito forte na Europa. E, de certa forma, você acha que isso daí também deu uma mexida, por exemplo, aqui no Brasil? Quer dizer, como é que vocês, por exemplo, dentro da Toledo Correia, né, como é que vocês estão avaliando internamente essa questão? E se, por exemplo, diante dessa questão que se tornou pública, se já alguns clientes vieram a procurar vocês para saber como é que está essa questão desse possível impasse? Olha, há algum debate, alguns clientes comentam algumas coisas. Agora, a gente já vê em certos ambientes, como é que se diz? Amazon, Google, Mercado Livre, né, em ambientes de comércio virtual, nós já vemos muitas discussões ligadas a essa questão toda da propriedade intelectual, entendeu? Agora, o que nós vemos é que realmente existe um projeto de lei aqui no Brasil. Nós vemos que existe, além desse projeto de lei, o mundo se movimentando em direção a essa normatização, a essa regulamentação, né? Mas eu penso que essa discussão ainda vai longe, que nós temos ainda muito caminho a ser um longo caminho a ser percorrido. Então não tem assim, eu penso que o debate ainda vai se estender durante um bom tempo. Paulo Toledo Correia, para mim é uma alegria muito grande contar com você mais uma vez no podcast Panorama de Negócios, porque, gente, o Paulo Toledo Correia, eu conheço o Paulo Toledo Correia há bastante tempo, né? E o Paulo, o nível de conhecimento do Paulo é uma coisa assim fantástica, extraordinária, né? E todas as vezes que o Paulo aceita o nosso convite para participar do podcast, a gente tem a certeza absoluta que a gente vai trazer um conhecimento profundo para você que acompanha o podcast Panorama de Negócios. E essa questão é uma questão bem nova, né? Sobre essa questão do direito autoral, sobre esse problema que aconteceu lá no Reino Unido. Então, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, ô Paulo. Você é nosso convidado tantas e quantas vezes for necessário, porque a gente sabe que tem a oportunidade de trazer conhecimento, trazer informação.
Esse é o objetivo do podcast Panorama de Negócios. Obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço a oportunidade e é isso aí. Vamos buscar a serenidade nesse debate para que o ser humano não seja prejudicado. E não seja, acima de tudo, substituído pela máquina, né? Que acho que a grande preocupação que as pessoas têm, né? No sentido de perda de emprego, né? Perda de mercado de trabalho. Quer dizer, que a gente utilize, por exemplo, a questão da inteligência artificial como algo benéfico, mas não algo que prejudique, por exemplo, o desenvolvimento de você, né, como ser humano, como pessoa. Então, eu convido você, a partir de agora, para o próximo episódio do Panorama de Negócios, né, que vai sempre trazer algum tema importante, alguma notícia relevante, e você acessa o nosso canal no YouTube e também o site do Panorama de Negócios, em www.panoramadenegócios.com.br. Até o próximo episódio, pessoal!